E vamos entrando ao vivo para mais uma live, né? Bom, o Insta ainda está chamando o pessoal, né? Maria Zuleide entrou. Irmã Zuleide, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o livro, né? Tem bastante gente me perguntando sobre o livro, né? Da análise da personagem pelos pés. Deixa eu começar falando o seguinte: o livro está à venda no Mercado Livre, tá? A reputação lá minha não é tão boa porque o Mercado Livre exige que você envie o produto em 24 horas a partir do momento da compra e nem sempre eu consigo. Então, alguns eu estou conseguindo, né? Mas eu preciso de 37 vendas para melhorar minha reputação. Então, minha reputação não vai melhorar tão fácil, tá bom? Então, peço a vocês que queiram o livro, podem entrar lá, comprar. Muitas vezes eu pergunto, inclusive, se a dedicatória vai ser para a pessoa ou não, ela demora para responder. Né? Como é um produto mais direcionado, mais exclusivo, eu espero que ela responda para mandar, então às vezes passa esse tempo no Mercado Livre. Tá? Então por isso que a reputação lá é baixa, tá bom? Mas não se preocupem, comprando o livro lá eu mando com a dedicatória, tá? Fala, Vagnão, quanto tempo, cara? Bom, gente, vamos lá. Vou falar um pouco sobre o livro, tá? Esse livro é bem complexo. Por quê? Eu pego a técnica do Whindersson Monge, né, que é uma técnica mais enxuta, né, de 2000, pego o livro dele e amplio até 2012 com relação a tudo que eu fui descobrindo ao longo desses 12 anos. Então, o livro ele fica mais complexo porque não é só formato de dedos, disposições de dedos, relação de dedo com chakras. Já tem ligação dos dedos com os sons, né? Porque cada chakra tem um som. Já tem a ligação com as cores, porque cada chakra tem uma cor. Já tem a ligação com um monte de coisas. Até que em 2007 eu chego a conhecer um negócio chamado Enneagrama. Então, com a ligação da técnica com o Enneagrama, isso abriu demais, né? Os meios de obter informações para. Então a técnica muda drasticamente. Então a primeira parte do livro é essa parte mais holística da técnica, né? E depois tem a segunda parte, que é a parte onde eu já junto o Enneagrama. Do Enneagrama vem a parte da teoria do cérebro trino. Tudo bom? Joia, boa noite. Se quiserem participar, falar comigo, é só pedir aí que eu autorizo, tá? Essa live hoje está aberta, inclusive para tirar dúvidas de quem comprou o livro, quem quiser fazer pergunta, né? Porque a pergunta de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas também, então tamo aí, tá? Então o que acontece? Muita gente que comprou o livro está tendo assim dificuldade no início, por quê? Não leu o livro inteiro primeiro. Segundo, tem essas divisões. Então o que eu aconselho? A primeira coisa, comprei o livro, tá? Dá uma lida geral, lê todo o livro. E depois começa a fazer a leitura mais para aprendizado da técnica. Tá? Porque pelo menos você já sabe todo o conteúdo que existe ali. Eu quero começar a fazer análise. Tá? O que você indica? Primeira coisa, você tem que ter em mente que são 3 tipos de pés: egípcio, greco-romano e quadrado. Tá? Então, a primeira coisa é diferenciar um pé do outro. Né? O que é um pé egípcio? O que é um pé greco-romano? Tá. Vamos lá. Então, na página 27 do livro, eu já coloco isso, você entendeu? Pé egípcio, pé greco-romano e pé quadrado. O pé egípcio, sempre o dedão vai ser maior e os outros dedos vão cair em escadinha. O segundo dedo nunca vai passar do dedão. Pelo contrário, ele forma uma escadinha perfeita, assim, gente. Tá? Então, mesmo que você estique os dedos, faça tudo, ele continua em escadinha. O pé egípcio é esse.
Pé greco-romano, dedão e segundo dedo do mesmo tamanho, ou o dedão até um pouco menor que o segundo dedo, depois cai. Então, tem o dedão e o segundo dedo do mesmo tamanho, ou o dedão menor do que o segundo dedo, né? Ficaria assim, e depois cai, esse é um pé greco-romano. E o pé quadrado é dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. Né? Se você passar uma faca, fica do mesmo tamanho mesmo. Tá? Então, esses 3 formatos de pés são primordiais para você começar a entender a estrutura da técnica. Primeira coisa é diferenciar um pé do outro. Né? Tá, essa pessoa tem pé egípcio. Ótimo, essa pessoa tem pé greco-romano. Essa pessoa tem pé quadrado. Depois que você começou já a ter essa visão e conseguir pé egípcio, pé quadrado, nós vamos entrar em tamanhos, né? Que a Valquíria está perguntando. Dedo do pé, não é o pé curto, pé normal e pé longo, é dedo do pé. Tá? A técnica original é reading toes, leitura dos dedos dos pés. O pé não interessa o tamanho dele, interessa a proporção do tamanho dele com os dedos. Então, se eu olho, comparando o peito do pé, o dedo, pela razão áurea, tem que ser mais ou menos proporcional. E você vê pessoas que têm o dedo do pé bem curtinho, né? E tem pessoas que têm o dedo do pé compridão. Eu falo o seguinte, a melhor coisa que tem para quem está começando com essa história, se o dedo é curto, se o dedo é longo, é chinelo havaiana. Olhou uma pessoa de chinelo havaiana, fica muito fácil. Porque se os dedos estão lá na ponta do chinelo havaiana, significa que são dedos longos. Se os dedos estão nem tanto para a ponta, nem tanto para dentro, são normal. Se estão lá para dentro, é curto. Tá? Então, fica mais fácil vocês discernirem isso. Por que o chinelo havaiana? Porque é o único chinelo que cabe em todos os 3 formatos de pés. Né? O chinelo havaiana é engraçadíssimo. Estou fazendo propaganda de graça o chinelo. Hein? Se você olhar, a ponta dele faz isso, dá uma esticadinha e depois cai. Então essa esticadinha que ele tem na ponta e depois cai, ele não é 100% redondinho. É para o quê? Para o segundo e terceiro dedo também ficarem dentro do chinelo. Então o único chinelo que o pé quadrado pode usar que não vai ficar com o terceiro dedo para fora. Né? Porque as sandálias hoje, se você pegar uma sandália hoje de pé greco-romano, é o dedão, segundo dedo e depois já cai. E a coitada que tem o pé quadrado, que tem o terceiro dedo para fora, fica encostando no chão o terceiro dedo, tá? Porque acabou a sandália ali. Tá? Então o pé quadrado sempre fica com o terceiro dedo para fora da sandália. Também é uma outra característica de você saber se o pé é quadrado ou não. Tá? Fala, tio! Boa noite! Tio Gordo tá aí na live. Então, assim, é muito bacana a hora que você começa a primeira coisa. Ah, Raca. Muito bem. Então, assim, ó, quando você usa, por exemplo, a primeira coisa técnica, tá, qual tipo de pé é? Pé egípcio, pé greco-romano, pé quadrado. Tá, pé egípcio. Como é que é o pensamento do pé egípcio? Pé egípcio tem pensamento linear. 2 mais 2 são 4. Pé egípcio, por ele ser extremista, né, 8 ou 80, o pensamento dele é muito direto também, independente do tamanho do dedo. Tá? É óbvio, quanto maior o dedo, eles vão continuar sendo direto, porém eles vão ter mais informações antes de colocar eles para fora. Tá? Mas assim, o pé egípcio geralmente é prático e objetivo. Eles querem dar a resposta mais rápido e mais certa no menor tempo possível. Então o pé egípcio, pensamento linear. Pé greco-romano, dedão e segundo dedo do mesmo tamanho, dedão um pouquinho menor. Pensamento sistêmico. Né? Tudo tem um organograma, ele tem um esquema mental para tudo. Tanto é que ele pode mudar o esquema. Se você mudar, ele fica possesso. Odeia, já começa a ter problema com mudança. E o pé quadrado, né, dedão, segundo, terceiro dedo no tamanho, significa o quê? O pensamento é digital. Tudo está integrado. Som, cor, textura, sabor. Elisete, o seu é greco-romano. Dedão e segundo dedo no tamanho, depois cai. Suelen, só querendo é só me chamar que eu já te ponho na live, tá bom? Tá? E gente, quem quiser participar também é só
pedir para aceitar aí que eu já aceito, tá? Aí a segunda coisa que vocês vão olhar é qual o formato do dedão? É um dedão largo? É um dedão normal, um dedão fino? Né? É um dedão que é losangular, ele faz um losangulozinho? É um dedão redondo? Né? Ele é quadrado? Como é que é o dedão? Porque pelo dedão você vai saber como uma pessoa verbaliza as coisas. Então você já sabe, por exemplo, que ela tem um pé egípcio e tem um dedão largo. Então ela é prática, objetiva e ela coloca para fora a crítica. Se é um dedão fino, ela não coloca tanto para fora a crítica. Né? Porque o dedão está ligado ao chakra laríngeo, que é a verbalização. Vamos lá, Suelen? Posso te chamar? Então, a técnica, vocês têm que começar devagarzinho. Começa a analisar. E aí, Bel, tudo bom? Fiquei sabendo que você tomou todas ontem, né? Ainda bem que falaram bem de mim, né? A pessoa que vocês falaram já entrou em contato. Talvez terça-feira ela vai fazer a sessão. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Então, comecem assim, comecem com uma coisa básica, né? Começando assim, eu vou olhar, vou descobrir primeiro, ficar bem nítido na minha cabeça quais são os 3 tipos de pés. Depois, tem dedo do pé. Não, não. O pé egípcio é um padrão que a gente chama de egípcio, porque o que acontece? Quando você olha aquelas imagens, como eles fazem em 2D, sempre o dedão é maior, às vezes caem assim, né? Então foi por isso, tá? Mas não tem nada a ver com a descendência, né? O pé egípcio, a gente fala mais por causa disso. Se você olhar as esculturas egípcias lá, todo o pé parece que é meio na diagonal, por isso que ficou pé egípcio. Mas não tem nada a ver com a descendência, tá? Então, assim, o pé greco-romano também não tem a ver com a descendência, tem a ver com as estátuas. Se você olhar os pés das estátuas, por exemplo, que Michelangelo, os grandes artistas fizeram, eram pés greco-romanos, dedão e segundo dedo do mesmo tamanho, depois caía, e dedos longos, inclusive. Tá? A maioria eram dedos longos. Tá? Ainda mais quando era aquela estátua, né, Davi, por exemplo. Todo musculoso, todo bem trabalhado, você vai achar dedos longos. Tá? Por quê? Quem tem os dedos do pé longo tem mais paciência. Quem tem dedo curto, menos paciência. Né? Então o dedo longo precisa ter muita paciência para ficar malhando lá até ter a definição. E eles conseguem isso porque eles entram na mente dele e vão embora. Então quanto mais longo o dedo da pessoa, menos ela se conecta a esse mundo, menos se conecta ao próprio corpo. Tá? Então o dedo longo sempre vai ser mais ansioso e dedo curto sempre mais irritado. Mas isso é o que eu falei. Tá, pé greco-romano, dedo longo, dedo curto. Entendeu? Vai colocando essas outras características aos poucos. Que nem os dedos. Os dedos, eles têm vários tipos de formatos. Tem dedo que é espatular, né? A ponta chega e faz uma espátula. Não, seu dedo é curto, né, Bel? O dedo faz uma espátula. Tem dedo que a ponta afunila, né? Tem dedo que a ponta é bem retinha assim. Não, é assim, o formato é uma coisa, a disposição dos dedos são outra, independente do formato. Que nem independente do formato do pé, se o quarto dedo do pé virou para o dedão, você sabe que que o passado está interferindo no presente com relação a mágoas e ressentimentos, se é no pé direito e com relação a amor no pé esquerdo. Né? Então, isso independente do formato do pé. Tá, Camila? Então, assim, quanto mais... uma coisa são os formatos, os 3 formatos, outra coisa são as disposições dos dedos dentro desses formatos, que são iguais para os 3.
tá? Acho que eu respondi a pergunta. São compridíssimos, né, Bel? São enormes. Dedinho, então nem se fala, né, Bel? É desse tamanho o seu dedinho. Gente, vai fazendo pergunta. Eu tô aqui para responder. Marjorie, um abração. Sim, Zuleide. Quando, quando nós mudamos nossos comportamentos, os dedos mudam, né? Por quê? Vamos lá. Uma coisa que acontece muito, que é muito legal, são os dedos abrirem, né? Tudo bom, Suelen? Então, os dedos abrem por quê? Vamos supor que, só para você entender, o seu cérebro, ele começa cinza e vai ficando branco. Eu vou explicar isso aí, Suelen. É assim, ó, seu cérebro começa cinza e vai ficando branco. Por que que ele vai ficando branco? Ele vai começando a criar uma camada de mielina, que é o quê? Eu testei uma conexão, deu certo, coloco uma camada de gordura nessa conexão, para ela ficar mais rápida. O seu cérebro ele não faz reforma. Então, assim, essa conexão não serve mais, rompe. Rompeu a conexão, os dedos abrem. Isso independente do formato do pé. Tá? Então, toda vez que você vê uma pessoa com os dedos abertos, significa o quê? Que houve um rompimento da realidade, né? do conceito dela de realidade, ela vai criar um novo. Então, ela está muito apta, inclusive, nesse momento, a aceitar novas informações. Então, pessoas que estão com o dedo mais aberto, elas estão mais aptas a absorver novas informações do que aquelas que estão com os dedos bem juntinho. Porque aquelas que estão bem juntinho quer dizer o quê? Eu estou arraigada no meu modo de ser, no meu estilo de vida, no que eu acredito. Tá? Joanete tá querendo... Vamos lá, Rafa. Joanete, pé direito tá ligado a pai, pé esquerdo tá ligado a mãe. Joanete, imagina o seguinte, um pé tá aqui, outro pé tá aqui, tá? O pé direito sempre emite e o pé esquerdo sempre recebe, ok? Então, o pé direito sempre vai ser um emissor de energia e o pé esquerdo sempre um receptor de energia, tá? Isso é um padrão. Então, vamos lá. Se não existe uma entrada e uma saída harmônica, a tendência é criar uma estrutura que harmonize isso. Então, é a Joanete. Esse desamparo é um desamparo muito forte. Então, no pé direito está relacionado a pai, no pé esquerdo relacionado a mãe. Então, vamos supor que seja no pé direito relacionado a pai. Essa dor que ela sentiu, esse desamparo muito forte que ela sentiu com relação à figura masculina, faz com que ela se feche também socialmente, porque o dedão acaba sendo empurrado para cima do segundo dedo. Então é uma pessoa que, primeiro, ela tem um fechamento social. É mais difícil fazer parte do convívio social dela. E segundo, ela vai transferir isso para todos os homens que tiverem contato com ela. Né? Então, vamos supor, se o marido dela fizer algo parecido com o que o pai dela fez, dentro dela um mecanismo de defesa é acionado e ela meio que se desencanta, sabe? Ela entra em módulo de segurança. Tá? Enquanto não for eliminado o trauma, o dedão continua virado. A partir do momento que esse trauma é eliminado, o dedão volta e você vê que ela teve a Joanete, mas ela não está mais ativa, porque o dedão está reto. Ok? Acho que com relação a Joanete é mais isso. Cócegas nos pés, que as pessoas perguntam bastante. Muitas vezes as pessoas mandam uma foto e eu pergunto, você tem cócegas nos pés? Cócegas nos pés está ligado a trauma gestacional. Então, Rô, unha encravada significa o seguinte: começou a travar aqui, estoura o dedão.
unha encravada é engolir sapo. Se começou a engolir sapo do lado social, vai encravar a unha do dedão do pé direito. Se começou a engolir sapo do lado emocional, vai encravar o dedão do pé esquerdo. Esporão não tem a ver com a análise dos pés, Maristela. Tá? Eu sei que é uma calcificação, óbvio, tá ligado à energia, mas aí já entra não só os dedos e sim toda a estrutura, que seria mais a reflexologia, medicina chinesa, que não é a nossa praia. Ah, dedos que encavalam, né? O pé da Madre Teresa de Calcutá, se você olhar, os dedos estão tudo encavalados. Por quê? Quando o segundo dedo encavala em cima do terceiro dedo, significa que o dedo que encavalou está desligado, ele não está mais aterrado. Né? Então, se você encavala o segundo dedo em cima do terceiro, por exemplo, você desligou sentimentos. Não quero mais treinar sentimentos. Né? Então, fica travado ali. Ah, cócegas nos pés. Vamos lá. É que eu vou respondendo aqui. Calcanhar rachado, Maristela, também tem a ver com a medicina tradicional chinesa e não com o nosso estudo. Nosso estudo é relacionado aos dedos dos pés. Ok? E a forma dos pés. Não tem a ver com isso. Vamos lá, gente. Vamos falar primeiro agora sobre as cócegas. Cócegas nos pés está ligado a traumas gestacionais. Significa que durante a sua gestação, a sua mãe passou alguns perrengues que você pegou. Você assimilou. Então, na vida adulta, as cócegas nos pés impedem você de acessar brincadeiras infantis. Né? Então você se irrita com brincadeiras infantis. Por que isso, gente? Isso eu descobri agora, inclusive, porque eu estou escrevendo um novo livro sobre o fetiche pelos pés. Né? Nesse novo livro, eu estou trabalhando bastante a questão do porquê o fetiche pelos pés é um fetiche mundial. Né? Não é uma coisa regional. É mundial. No mundo inteiro você acha isso. E é o fetiche mais registrado na história. Tanto é que desde o Antigo Egito, eu achei registros desses que já existiam. Olha lá, a Marjorie está respondendo aí, ó. Tá? Com relação à rachadura no calcanhar. Muito legal, porque isso tem a ver mais com a medicina tradicional chinesa. Então, o que acontece? Quando o fetiche pelos pés, ele tem essa ligação porque o professor Ramachandra, fazendo um estudo sobre membros fantasmas, né, pessoas que perderam, por exemplo, um braço, uma perna e continuam sentindo dores naquele braço que perdeu, ou calo naquele pé que sumiu, ou cócegas, né, ele começou porque lá na Índia tinha muito problema com mina terrestre. Então ele ficou procurando uma solução para isso. Assim que ele conseguiu, assim, o que ele fez? Ele colocou a pessoa num scanner e começou a mapear o córtex somatosensorial. Nesse mapeamento do córtex somatosensorial, ele descobriu N coisas, que nem a palma da mão e a bochecha estão conectadas. Então a pessoa que tinha coceira na palma da mão que não existia, bastava coçar a bochecha que sumia. Por quê? O cérebro funciona num sistema de use ou perca, ele é plástico, né? Então, aquele neurônio que era responsável pela palma da sua mão que perdeu por causa do acidente, ele não vai ficar de oba-oba pro resto da vida, ele vai ser incorporado pela área adjacente. Então, na verdade, a pessoa estava tendo coceira na bochecha, mas como era uma área que ainda pertencia à mão e não teve essa atualização cerebral, ele entende que é na mão, mas basta coçar a bochecha que sumia. E os dedos dos pés e as genitálias estão conectados. Né? Então, o fetiche pelos pés está dizendo o quê? Que em algumas pessoas, essas áreas são mais conectadas. Por isso que pé sem curva, Maristela, isso sim eu posso falar. Aí essas áreas, né, mais conectadas dão origem ao fetiche. Tá? E o mais legal é você começa a explorar o mundo, né, através dos seus pés. Você chuta a sua mãe, né, para um lado e bate o topo da cabeça do outro. E isso eu só fui fazer essa ligação porque eu trabalho com a hipnoterapia não verbal. E tem um toque que a gente dá na cabeça, né, que é o toque de aprofundamento, que você vai fazendo uma massagenzinha aqui no topo da cabeça.
E quando você junta essa massaginha no topo da cabeça com a sola dos pés, você amplifica muito o transe, né? A vivência do transe, é muito legal. E aí eu comecei a fazer as cócegas nos pés, por exemplo, e pôr a mão no rosto. Você dispara o trauma e a pessoa vai no útero e resolve. Tanto é que a partir do momento que ela volta do transe sem mais cócega, ela não tem mais cócega. Não é só comigo, é em qualquer lugar. Então tem pessoas que relatam que depois da sessão conseguem ir a manicure para fazer a unha e não tem mais problema, né? Sim, sim, Suelen. Uma parte dessa busca começou, assim, óbvio, pelo fetiche, né? E entender esse fetiche. Porque dentro da psicanálise é muito complicado o fetiche pelos pés. Ele é tido como uma coisa à parte, não fisiológica, né? E os estudos mais recentes mostram que ele é fisiológico. Então, uma parte do percentual humano terá, em maior ou menor grau, tá? E o fetiche pelos pés está conectado a N coisas, que nem os deuses indianos, a maioria tem ligação com os pés. Jesus, por exemplo, deu muita atenção aos pés. Na Bíblia tem várias passagens falando dos pés e Jesus, né? Então tem um porquê, tinha um porquê por trás. Onde está o mistério escondido por trás dos pés? É isso que esse livro trata. Então eu fui buscar a raiz disso. Por que existe tanto mistério envolvendo o fetiche pelos pés? Por que ele é falado na Bíblia? Né? Por que os deuses hindus têm muita conexão com os pés? Né? Se você pegar a deusa Shinamasta, por exemplo, é uma deusa fantástica e ela está absorvendo a energia sexual através dos seus pés, né? Então é muito bacana a hora que você começa a entender esses conceitos. Cara, eu ainda não tô craque, né? Faz 22 anos que eu estou estudando, pesquisando, parando pessoas às vezes para conversar e perguntando, tirando dúvidas ainda. Ainda não estou pronto ainda não. É uma coisa que você começa, mas você nunca vai ter fim, né? A gente nunca sabe o que vai poder agregar. Agora eu estou agregando a psicanálise. Graças ao Wilhelm Reich, eu estou conseguindo agregar muito da psicanálise ao que eu já vejo nos pés, né? Então, assim, é um estudo que começa, mas fim não vai ter, né? Nunca ter, não vejo fim para isso. Sim, envolve muito estudo, envolve muita dedicação, envolve muita curiosidade. Então, o andar descalço é interessante, né? Na cultura indiana, por exemplo, o pé com relação à absorção de energia e emissão de energia, ele é uma fonte de conexão com o planeta. Então, se você anda de calçado, fica mais difícil essa conexão. Então, muitas vezes é muito legal você andar descalço para ter essa troca entre você, né, o seu microcosmo, com o macrocosmo, que é o planeta. Exatamente, é igualzinho. Linguagem do corpo também, né? Você começa e vai, cada hora você está descobrindo uma coisa, que nem agora, estudando o fetiche pelos pés, estou descobrindo um monte de coisa que eu nem imaginava, né? Tanto é que esse livro vai ser um livro digital. Tem muito do conteúdo desse livro vem do livro A Função do Orgasmo, do Wilhelm Reich, onde abriu uma série de teorias muito sólidas com relação ao que eu já estava vendo, né? Principalmente na cultura hindu, essa relação dos pés e tudo mais. Então, pé chato significa o seguinte: quanto mais chato são os pés, mais contato com o terreno, com o mundo. Então, a pessoa que tem o pé chato, ela é mais focada na realidade, nas coisas mais palpáveis. O pé mais arcadão, né, aquele que tem bem um arco até um pouco maior, elas já conseguem se distanciar do mundo terreno. Então elas também conseguem ter, assim, acessar a parte subjetiva com mais facilidade, tá?
Então, os dedos dos pés e as genitálias estão conectadas. Isso é um estudo, se você for procurar homúnculo ou córtex somatosensorial e fetiche pelos pés, você vai achar, tá? E nesse estudo do professor Ramachandra, você vai encontrar bastante material relacionando o fetiche pelos pés e a comprovação dele pela neurociência. Uma coisa interessante é, se você for procurar dar uma olhada, sim, sim, Reich bebeu muito lá também. Aí o que acontece? Se você for procurar, por exemplo, analisar isso, quando a pessoa está prestes a sentir um prazer enorme, né, ter um orgasmo, os dedos vão contraindo, 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 na hora que ela tem e os dedos abrem. Os dedos dos pés mexem nesse momento, entendeu? Eles acompanham o padrão de tensão do órgão genital. É muito interessante. Tanto é que Reich cria uma fórmula para o orgasmo, né? O orgasmo pleno é diferente do orgasmo que a gente pensa, né? Existe orgasmo e o orgasmo, né? Que é muito bem trabalhado por Wilhelm Reich, essa diferença, né? Porque o verdadeiro orgasmo causa relaxamento no final. Então, os dedos dos pés acompanham isso, tá? Agora, o orgasmo que 90% das pessoas conhecem, aquele que é de segundos, esse nem sempre, tá? Então, quando você vai estudar o Wilhelm Reich, você vai entender que existe uma fórmula para o orgasmo, né? Sobre lealdade e fidelidade. Isso é legal porque eu soltei essa semana, inclusive, um vídeo da novela, né? Nesse vídeo você vê as duas discutindo, eu prefiro ser leal, eu prefiro ser fiel. E tem um outro que eu não achei ainda, que são duas noivas, uma falando assim, nossa, era no final da novela, as duas comentando, uma falando assim, nossa, a gente agora vai casar, não sei o que, de novo, na mesma situação, né? E eu, na época, com tantas dúvidas, e a outra, eu com tantas certezas, né? A que tinha tantas dúvidas, unha pequena, e a que tinha tantas certezas, unhas bem visíveis, né? Lealdade e fidelidade, lealdade é sentimento, fidelidade é uma regra, um compromisso, né? O padre fala, jura ser fiel, não leal, porque fidelidade é uma regra, um compromisso, né? Então o que acontece? Quem tem as unhas do dedinho pequena, geralmente são mais fiéis, fiéis do que leais. Quem tem as unhas bem visíveis são mais leais do que fiéis. E o conceito de traição é muito bacana. Quem tem a unha pequena, o conceito é o conceito tradicional. Quem tem a unha bem visível, já não é bem o conceito tradicional, o que é traição, né? Porque ela já acredita mais nas próprias verdades. Então ela se dá o direito de negar muitos dogmas sociais. Agora, quem tem a unha pequenininha já tem mais problema em lidar com quebras de dogmas sociais, né? Então segue um padrão. E foi engraçado, na live que eu estava fazendo com a Lu, ela tinha perguntado para mim sobre como ficaria essa parte da telepatia, né? E eu falei, pô, o cara com óculos não pode nem olhar para o lado, que a mulher já briga, imagina se ela entrar na cabeça dele. E aí começou um puta de um quebra-pau sobre isso, né? E é legal o seguinte, eu tava lendo hoje, gente, eu tô lendo a análise do caráter do Wilhelm Reich, e hoje, lendo esse livro, ele fala o seguinte, ele estava discorrendo sobre a parte de ser obrigado a ser fiel, né? Então ele fala assim, uma coisa é eu ser fiel porque eu gosto de ser fiel, né? Porque eu me dou bem sexualmente com essa pessoa, me dou bem emocionalmente com essa pessoa, eu não tenho por que traí-la, eu tenho tudo nela. E outra coisa é ser fiel porque eu sou compelido socialmente a ser fiel, né? Então tem essas duas, né? E a lealdade também por ser sentimento, ela está presente nas duas situações, tá?
Então, dedos juntos, quanto mais os dedos juntos, né, quando os pés estão bem juntinhos, significa que os pensamentos cognitivos estão bem sólidos. Então, essa pessoa está bem estruturada. Ela tem até uma resistência e encontra o que ela acredita. Quando os dedos abrem, significa que assim, ela se chocou com uma realidade que teve que romper o mundo interior, o que ela acreditava no mundo interior. Então, ela está aberta a novas possibilidades. Entendeu? Houve um rompimento da imagem que ela tinha de sociedade com o que é a sociedade, então ela vai ter que se readequar a essa nova realidade, por isso que abre. Então, Sueli, não existe ser fiel a si mesma, né? Ou ser leal a si mesma. Porque assim, a partir do momento que você está satisfeita com uma pessoa, porque assim, nós seres humanos, nós sempre vamos precisar do outro, né? Nós somos seres que vivem em sociedade. Então, nós sempre vamos precisar do outro. Não existe ser humano sem sociedade, né? Então, você pode ser fiel a si mesma, mas também essa fidelidade a si mesma envolve o outro, sempre vai envolver o outro, né? Então é muito interessante isso. Se você está satisfeita com o outro, não tem por que você trocar esse outro por outra pessoa. Agora, se você não está mais satisfeito e fica com esse outro só porque os outros vão dizer, você está ali sendo fiel e infeliz. Isso vai gerar muitos problemas psicológicos para você. Unha quadrada, né? Então vamos lá. Dedão, quanto mais reto o dedão, unha quadrada, a base da unha quadrada, quanto bem retão, assim, aquele dedão retão, mais rústica é a pessoa na hora de verbalizar, né? Então, são pessoas que pensam falando, elas não têm filtro. Na hora que ela viu, já foi, né? Quem tem o dedão redondo, por exemplo, já é mais diplomático. Ele não só sabe falar, como sabe falar sem ter falado, né? E já quem tem o dedão angular, por gostar de ser prestativa, ela sempre vai te seduzir. Então, quando ela vai falar, ela sempre vem com uma historinha. Então, vamos lá. Calos. Calos. Calos são cristalizações energéticas. Tem calo no dedinho. Se a pessoa não pode colocar para fora aquelas energias relacionadas ao chakra raiz, né? Quem eu sou, quais meus dogmas, quais meus conceitos, quais meu lugar no mundo, minha sexualidade, né? meus prazeres relacionados à minha sexualidade, vai criando esse calo. Tá? Então, calo significa cristalização da energia que não pode ser colocada para fora. Que nem calo no quarto dedo do pé esquerdo está muito ligado ao amor platônico. A pessoa ama alguém, mas não pode falar que ama. Então, cria. Então, quando o quarto dedo vira para o chão, qualquer dedo virou para o chão, está em forma de garra, significa que a pessoa está pegando a energia daquele dedo, preferindo jogar para o chão do que exteriorizar para o mundo. Tá? Sim, Paola, a unha do dedão empinada, né, aquela unha que faz aquela significa o seguinte: o dedão ele está ligado à verbalização, né, e assim é o dedo onde a gente vê até a saída da energia. Então, quando o dedão está muito para baixo, fincado para o chão, significa que a pessoa não está preferindo nem falar sobre nada. Agora, quando ele levanta, significa que a pessoa ainda se permite sonhar. Né? Que nem se é do lado direito, ela se permite sonhar com uma profissão melhor, com dentro da profissão dela um cargo melhor. Se é no pé esquerdo, com relação a amor, entendeu? Ou paixões, eu vou amar, vou ter alguém, ela se permite isso. A primeira coisa, Renas, né? A primeira coisa para dissolver isso é você acessar isso psicologicamente.
tá? Que nem você pode ir num podólogo, ele vai fazer o tratamento, mas volta. Agora, se você consegue dissolver o que está causando essa repressão dessa energia, né? Esse recalque psicológico relacionado a esse dedo, eliminando o recalque, elimina o calo. Tá? Falei bonito agora, recalque. Estou aprendendo. Então, gente, vamos lá. Reflexologia, ela está ligada à medicina tradicional chinesa e ela está ligada a órgãos, ok? A técnica da personalidade pelos pés, ela está ligada à parte da caracterologia do psicológico. Então, eu estou vendo os traumas psicológicos nos pés, nos dedos dos pés, nos formatos dos dedos, como eles estão. Tá? Então, não é tocando que eu vou destravar um trauma psicológico. Trauma psicológico, ou a gente entra fundo dentro da psique, através da hipnose não verbal, por exemplo, que é a técnica que eu uso, ou através de análise. Você vai procurar um analista, seja um psicanalista ou um psicólogo, e vai destravar isso. Então, nenhuma técnica substitui essas outras. São complementos, mas a técnica da personalidade pelos pés, ela já é diferente da medicina tradicional chinesa com relação, por exemplo, a medicina tradicional chinesa trabalha meridianos. Então, lado direito é uma coisa, lado esquerdo é outra. A técnica da personalidade pelos pés trabalha o cérebro. E o nosso cérebro, no tronco, ele é invertido. Tanto é que se a pessoa tem um derrame no cérebro direito, paralisa o lado esquerdo. Né? Se ela tem do lado esquerdo, paralisa o direito. Por isso que o pé direito, no nosso caso, é pai e o pé esquerdo é mãe. Porque o pé direito está ligado ao hemisfério esquerdo, que é mais racional, prático, lógico. E o pé esquerdo está ligado ao direito, que é lúdico, linguagem não verbal e tudo mais. Tá? Isso, Marcia. Tanto é que a técnica da personalidade pelos pés, ela usa chakras, que são vórtices de energia. Eu tenho um chakra cardíaco, só que esse chakra cardíaco tem um vórtice aqui na minha frente e um vórtice nas minhas costas. Né? Na garganta eu tenho um chakra aqui, um chakra, uma parte dele aqui, uma parte dele aqui. Então, assim, o chakra das costas está ligado ao lado esquerdo e o chakra da frente está ligado ao lado direito, tá? Mas não pode confundir com meridianos, tá? Eu não estou falando com linhas meridionais. Por isso que dentro da técnica da personalidade pelos pés, a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com entrar na psique para resolver o recalque. E aí você vai ter que trabalhar a parte psicológica da pessoa. E não é através de toque, né? Ou destravamento de alguma coisa. Não é. O recalque o recalque dentro que nem a pessoa em transe hipnótico, por exemplo, eu vendo o pé dela, dependendo de onde eu toco, ela ela solta, ela vem à tona um monte de emoções que ela não consegue controlar. O corpo se bate. Tanto é que às vezes a pessoa fala assim, Neto, faz a hipnose dele. Não dá. A hipnose que eu faço hoje ela é feia. Não é uma hipnose bonita de se ver. Porque eu vou trabalhar extração de trauma, extração de recalque. A pessoa vai se bater. Tem pessoa que vê lá e fala assim, nossa, ela está tendo um ataque. Nossa, ela está se machucando. Pô, gente, eu queria que alguém participasse teste a chat comigo, né? Ficar falando aqui só lendo fica chato pra dedéu. Vamos lá, fala das unhas. Então, unha, tamanho de unha é isso que eu já falei. Quanto mais visível a unha, mais a pessoa acredita nas próprias verdades. Quanto menor as unhas, mais a pessoa acredita nas verdades do mundo. Então, assim, tem um negócio interessante sobre isso. Jean-Yves Leloup, ele fala de normose. Né? Normose
é a necessidade de ser normal. Ele fala que é a nova praga do mundo, né? Então, o que acontece? Quem tem as unhas dos pés mais visíveis sofre menos de normose, que é essa necessidade de ser normal. Tanto é que são pessoas, unha visível e dedo curto, se ela tiver de camisola, tiver que ir na padaria, ela vai. Entendeu? Agora, unhas pequenininhas, já não. Já se preocupa com os outros, vão dizer que os outros vão falar, então ela troca de roupa. Entendeu? Micose não é também com relação à nossa técnica. Tá? Micose envolve N fatores que não tem nada a ver com o psicológico. Então, dedo curto, ele é mais prático e objetivo. Né? Então, os dedos curtos, por acessarem mais essa parte prática, eles gostam mais do que? De tamborzão. Né? São músicas que são mais agitadas, são músicas que envolvem mais contato, que você pode dançar junto, colado, você entendeu? Agora, dedo longo já odeia esse contato direto, sabe? Então, as músicas clássicas, mais refinadas, né, mais trabalhadas, são mais a praia dele. Por isso que tá no livro isso, entendeu? A luz chegou! Sim, Roberta, a unha muda, muda sim, porque se a pessoa, por exemplo, ela tinha muito problema com dogmas sociais e tudo mais, e de repente ela vai adquirindo conhecimento dentro dela, que vai fortalecendo as verdades dela, as unhas vão ficando mais visíveis. Dedão do pé direito para cima do segundo dedo. Dedão para cima. A pessoa anulou, pé direito, a pessoa anulou a fala social. Ela prefere não verbalizar o lado racional dela. Nossa, tem muita gente escrevendo, não consigo. Gente, vai escrevendo de novo aqui. Unhas pretas também não. Isso também não entra na nossa análise. Gente, escreve de novo, porque vai correndo aqui e eu tô meio doido. Eu não tô com a Lu, tá lá, mas não tá aqui. E não é que é diferente. Quando você trabalha meridianos, né, que são vórtices meridionais, você segue o padrão. Então, aí, na medicina chinesa, esquerdo é pai e direito é mãe. Tranquilo. Mas quando você está falando de psique, eu estou falando do cérebro. E o nosso cérebro, ele é invertido. Então, a personalidade pelos pés, eu estou trabalhando cérebro, eu estou trabalhando psique, eu estou trabalhando a estrutura psicológica daquele ser humano. Eu não estou trabalhando fontes de energia. Primeiro lugar. Quando eu falo dos chakras, a parte da frente do chakra, ele está ligado ao pé direito e a parte das costas ao pé esquerdo, e eu consigo comparar como é que está essa região do corpo da pessoa, comparando os dedos. Mas eu estou falando isso relacionado a sentimentos, às emoções disso. Não com relação a distúrbios dos órgãos daquela pessoa. Isso. Exatamente, Marge. E aí, Suelen, como é que são os seus pés? Você foi a primeira a falar que topava entrar na live, tô esperando você me chamar até agora. Bom, gente, as dicas. Então, o perfil artístico, artista todo mundo é. Né? Estar vivo é uma arte. Né? Se manter vivo em sociedade é uma outra arte.
E se manter vivo, são, na sociedade é uma arte melhor ainda, né? Tímido tá ligado a dedão, né? Dedão fino, a pessoa é mais introvertida, né? Dedão mais largo, a pessoa é mais extrovertida. O dedão tá ligado ao chakra laríngeo. Então, quanto mais largo o dedão, mais largo é o poder de verbalização. Se entrar e colocar a foto do pé, sim, eu analiso, a gente bate um papo, sem problema. Sim, sim, Elisete. Os pés eles vão estar sempre mudando, eles vão sempre vai acompanhar o seu estado psicológico, sempre. Você entendeu? Dedos longos, né? Compridos, né? Ansiosa, né? Muitos detalhes. E é muito legal isso, né? Dedos longos são detalhistas. Pé egípcio é perfeccionista, uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Vamos ver se entra. Vamos ver. Tá. Espero que não tenha travado a minha, né? Entrando. Olá! Olá, irmão, tudo bem? Boa noite. Joia! Obrigado. E aí, como é que estão as coisas aí na sua... Você é da onde? Sou de Limeira. Limeira? Como é que tá a pandemia aí? Isso está um pouco complicado. Todos estão sofrendo com isso, né? Não importa se você é terapeuta, se é profissional da saúde, se é cidadão civil, militar, não importa. Isso é verdade. Pegou todo mundo de independente do que é, né? Sim. E aí, como é que estão os seus pés? Então, os meus pés têm a questão dos calos, que eles desaparecem e eles voltam. Isso. Porque o que acontece? Os calos eles estão ligados à repressão da energia. Eles É. aparecem em dedo. Qual Sim. dedo aparece e some? O segundo dedo ele melhora. Terceiro e quarto dedo continua do pé esquerdo e segundo, terceiro e quarto dedo e quinto dedo do pé direito. Tá. Isso é o seguinte. Calo tá ligado a como você. As unhas do seu pé são visíveis ou pequenininhas? Visíveis. Bem visíveis? Uhum. Até a do dedinho? Dá pra ver de longe. Sim, até o dedo. Até o Seu dedinho. dedão, seu dedão é maior que o segundo dedo ou é do mesmo tamanho? É menor que o segundo dedo. O dedão é menor que o segundo dedo. Então, seu pé é um Uhum. greco-romano. E Os dedos são longos. longos e separados. Ó, o que acontece é o seguinte, madame. O seu tipo de personalidade pensa demais. Vocês sentem, vocês pensam, depois vocês fazem. Tá? Nesse processo, vocês acabam. Eu falo que teoria da conspiração é muito típico de pessoas com dedo longo. Não, seu pé é normal para longo mesmo. Tá, o dedão bem retão, né? Tá vendo que o segundo dedo é bem quadradão, bem retão também? Sim. Isso. O seu quarto dedo tá bem virado para baixo, o seu terceiro dedo tá bem viradão para baixo, né? Tá. O que acontece? A Joanete no pé esquerdo e no pé direito também tem um pouco, né? Isso. Tá. O que acontece é o seguinte: Volta. o dedão reto, bem retão, esse dedão seu está mostrando o seguinte: a senhora é bem rústica na hora de falar, né? Então você sabe que você machuca a hora que você fala, entendeu? Porque você não tem papa na língua. Sim. E o seu rosto mostra quando você está contrariado. Então, mesmo que você tente não falar, você já fez aquele carão que todo mundo já entendeu. Sim. E a confusão aparece até por causa disso, você entendeu? Não é nem se você falou nada, mas a sua cara já disse tudo.
que eu chamo de sincericídio, né? A sinceridade mais machuca. E quem fala o que quer, ouve o que não quer. Sim. Tá? E o seu tipo de personalidade, pelos dedos ser mais normal para longo, vocês são mais sensíveis. Porque quando você bate de frente comigo e eu respondo para você, tem que ter um porquê desse choque. E você, a hora que faz isso, você analisa demais esses porquês. Esses porquês ficam muito tempo martelando na sua cabeça. Sim. E aí o que acontece? Esses pensamentos repetitivos que ficam aí girando impedem você de dar continuidade a um processo. E eles fazem o quê? A cristalização dessas dores. Então esses calos mostram o quê? Você hoje está muito fechada. Você não se permite ser espontânea, porque você sabe que ser espontânea dá problema. Então hoje esses calos nos dedos mostram exatamente se você cristalizou muita coisa dentro de você, tanto é que tem muito dedo virado em forma de garra. Você está jogar para o chão do que colocar para fora, entendeu? Essas aberturas dos dedos também, você bateu de frente com a realidade, você está tendo que rever muita coisa, Sim. tá? Então assim, você está numa fase muito legal de fazer análise ou de começar um trabalho de autoconhecimento, porque você está aberta para isso. Entendeu? Os amigos entraram, eu acho que eles concordam com isso. Tá? Então, o que acontece também é assim, ó. Ah, esses dedos bem virados para baixo, eu falo que você está sentindo a sensação assim, eu estou num barco, mas é como se tivesse cortado o motor. Eu tento acelerar e não vai, Uhum. tá? Por quê? Você está pegando toda a energia e jogando para o chão. Então eu estou vendo só 60% de você. 40% você está preferindo jogar para o chão. Principalmente com relação ao chakra umbilical, que está ligado ao emocional inferior. Então você está muito machucado emocionalmente. E isso é muito normal em dedos longos, porque vocês são mais sensíveis. Em que Sim. pese você ser bruta na hora de falar, você não gosta que sejam bruta com você. Te machuca, Uhum. Sim. né? E você fica remoendo isso muito tempo. Que legal. Só que daí você me perdoou. Você não pode mais falar. Você me perdoou? Então você é obrigado a cristalizar essa sensação. Por isso o calo. Uhum. Muito legal. Ótimo. Mais alguma dúvida? Você tem cócegas no pé? Não. Isso é bom. Cócegas no pé está ligado a trauma gestacional. Então significa que você teve uma gestação boa. Isso é muito legal. Acha o pé sujo, nojento, fedido? Não. Não. Todos os atributos que você der aos seus pés, a gente pode jogar a sua genitália. Aham. Sim, Entendeu? a análise dos pés. Ótimo. Mais alguma dúvida? Para mim, a Joanete. Sim, Joanete, no seu caso, está ligado a pai e mãe. Então, Uhum. do lado direito, pai, do lado esquerdo, mãe. Tá? Então, significa o quê? Você tem esse fechamento. Então, assim, é muito legal pessoas como você, porque se eu quero fazer parte do círculo social, eu tenho que vencer uma barreira. Uhum. Tá, consegui fazer parte do seu círculo social. Aí eu quero fazer parte do círculo emocional. Eu tenho que vencer outra barreira. E aí, depois que eu venci as duas barreiras, que eu estou fazendo parte dos seus dois círculos, eu quero sair. Aí você não deixa. Você fala, filha da mãe, você tanto enchendo o saco, eu estava quieta na minha, você veio aqui empurrar, agora você quer sair, não vai sair nem ferrando. Entendeu? Uhum. E você sofre com isso, né? Depois que a pessoa entrou, ela quer sair. Isso te deixa bem magoada. Sim, é isso mesmo. Demora um pouquinho para a gente se relacionar. Mas Pouco, quando entra, pouquinho não, você demora bastante, sim. tá? E assim, o dedo longo faz muito plano de longo prazo. E se eu saio da sua vida, esses planos que você fez, eles vão. Quando chega o momento que eles deveriam estar sendo executados, você sofre de novo. Uhum. Tá? Então você vai ter que aprender a não só olhar para a pessoa que saiu, mas também os planos que existiam. Sim.
tá? Porque muitas vezes você está sofrendo pelos planos e não pela perda da pessoa. Sim. Deu para Muito... esclarecer? Sim, deu. Muito legal. Ótimo. Vai somar bastante. Posso tirar foto dos pés? Pode, Pode? pode. Então, voltando. Eu concordo, Irma, com tudo que você contou. E também para empoderar aí o seu trabalho de análise da personalidade pelos pés, que vem a somar aqui com os nossos trabalhos de reflexoterapeuta. E as pessoas que não conhecem, está aí o trabalho do Irmo, a Celeste, o Luciano que entrou, o Roger, o Renato. Desfrutem do trabalho do Irmo, é muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção ao meu estudo e Por, valeu mesmo a participação. por nada. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Tá, joia? Tamo aí. Tá bom. Precisando é só chamar. Tá bom, vou Tchau, bem, sair. obrigado. Por nada, tchau. Como desliga, você remove, Irma? Não, pode, é só você colocar cancelar aí, não é? Deixa eu ver Se aqui. você chamar. Peraí. Aí saiu. Então, os dedos dos pés e a genitália estão conectados, né? Você pode gostar muito dela, mas não achar muito bonita. É, tudo que você falar a respeito dos pés, todos os adjetivos dá para transferir para a genitália. Sim, o psicológico afeta diretamente o formato dos pés. Tá? Diretamente. Se você não tinha um problema psicológico, agora passa a ter, os seus pés vão refletir isso. Por isso que é bem bacana a análise dos pés, porque ele não só mostra como você processa o seu psicológico, mas como está o seu psicológico hoje. Gente, mais alguém quer entrar? Aproveita que daqui a pouco eu vou encerrar. É muita curiosidade, não tenho nojo não. Ótimo. Você pode falar também que você tem muita curiosidade sobre a própria genitália e não tem nojo dela, isso também é bom. Né? Nesse estudo do professor Ramachandra, sim, se mudar o comportamento, os dedos mudam, tá? Eles vão ficar mais retos, vão sumir calos e tudo mais, mas vamos supor, se você tem pé egípcio, você não vai passar a ter pé quadrado, não tem como. Então, cara, eu trabalhava com os florais de bar, né? Se você, você tem que trabalhar alguma ferramenta que trabalhe o psicológico. Então, assim, eu recomendo para quem quer trabalhar mais a fundo a personalidade pelos pés e seguir isso como terapia, ou entra para a hipnose não verbal, né, que é a que eu uso mais. Pode usar a verbal também, eu usava a verbal, mas eu gosto muito mais da não verbal. Se vocês quiserem, até faço uma live sobre a hipnose não verbal. Tá? E aromaterapia também serve. Tudo que atinge o psicológico vai servir. Ou psicanálise, vale muito a pena. Recomendo, inclusive, a todos que estão fazendo o estudo da personalidade pelos pés, que façam o curso de introdução à psicanálise com a Débora Damasceno, por exemplo. Vale muito a pena. Você vai abrir muito a cabeça de vocês a respeito do que vocês estão vendo nos pés. Então, gente, nem o lado direito e o lado esquerdo não são iguais. Né? Um pé vai ser maior que o outro, um peito vai ser maior do que o outro, uma mão vai ser maior do que a outra. Existe uma assimetria, né? Não uma simetria. Tanto é que o que é uma pessoa bonita? Quanto mais simétrico é o lado direito que o lado esquerdo, mais bonita ela é. Isso está dentro de um negócio chamado razão áurea. Né? Mas o padrão é você não ser simétrico, é ser assimétrico, um lado sempre maior do que o outro. Tá? Nos pés, em especial, deixa eu deixar bem claro, o pé direito, né, tá ligado, os dedos dos pés direitos tá ligado ao hemisfério esquerdo. Então, se o pé predominante é o direito, você vai dar uma predominância racional. Se o pé esquerdo, uma predominância emocional, mais lúdica. Então, Kai, o curso eu estou terminando de formatar ainda, tá? Eu acredito que vão ser 9 horas de curso
e o preço eu ainda não sei. Não sei mesmo. Mas vão ser 4 módulos, então não vai ficar caro porque vai ser dividido, né? Então cada módulo não vai ser tão pesado, não. Gente, eu recomendo muito os vídeos dela que estão no YouTube, vale muito a pena, tá? Ela é uma pessoa incrível. Tanto é que eu estava fazendo o estudo desse novo livro sobre o fetiche, né? Quando eu fui estudar, eu estava lendo a função do orgasmo e fui ver se tinha algum vídeo no YouTube sobre a função do orgasmo e tinha uma live dela com o Fábio Peloso. E eu entrei no Instagram dela, porque eu gostei tanto da maneira dela falar e tudo mais, que eu falei, pô, eu quero entrar no Instagram dela. Entrei no Instagram dela, eu achei uma foto do pé dela. E a foto que estava o pé dela, embaixo do pé dela, estava um livro escrito assim, Na Psicanálise com Wilhelm Reich. Né? Então eu falei, porra, como eu não acredito em acaso, a foto já foi para o meu livro, a foto do pé dela, tem uma análise do pé dela lá, tem uma explicaçãozinha. Por quê? Não existe coincidência. Né? Eu não acredito em coincidência. Eu também, já assisti todas as lives. Então, o pé, ele mostra o caráter, né? Seria a personalidade. A máscara são as torções, né? Vamos deixar mais ou menos assim, para não entrar muito a fundo nisso por enquanto. Tá? Valeria até a pena mais para frente fazer uma live com a Débora para a gente separar um pouco, né, esse conceito de isto, eu e super eu. Seria bem legal para a gente entender um pouco como isso funciona na dinâmica dos pés. Né? Vale muito a pena. Gente, obrigado pela participação de vocês. A ideia da live hoje foi dar um norte para quem está começando a ler o livro, né, e começando a analisar os pés aí. Comecem primeiro com os formatos e depois vão agregando outras características. Né? Aí fica mais fácil. Então vamos lá, só para você entender como é que funciona, é bem louco isso. Primeiro só existe isto, o ID, né? Então só existe a criança, eu bebê. Eu existo e tudo que existe sou eu. Minha mãe sou eu, meu pai sou eu, tudo sou eu. Eu não sei que existe nada que não seja eu. Aí, de repente, eu descubro que eu e minha mãe somos coisas diferentes. E eu descubro que quando eu choro muito forte, em vez dela me dar minha mamar, eu levo bronca. Então, aí aparece o ego. O ego serve para quê? Para pegar esse isto e falar, ó, chora agora que agora vem. Não, não chora agora não, porque agora, se você chorar agora, aí ela vai ficar brava, porque ela tá brava, eu tô vendo que ela tá brava. Então, o ego, no início, ele vem para ajudar o isto a conseguir o que ele quer de forma mais fácil. Aí a criança vai se desenvolvendo. E aí ela vai aprendendo os conceitos de sociedade, os conceitos da sociedade que ela está inserida, do conceito de pai e de mãe, o que é certo, o que é errado. Ela aprende o não. Né? Quando você fala assim, agora ela sabe o que é não. Eu falo não, ela já para. Chega um tempo que você não precisa mais assim, dar tanta bronca. Por quê? Do ego surgiu o superego. Esse superego vai ser um código onde tem as noções éticas daquela sociedade, o que pode e o que não pode. Só que existe o isto que quer. O isto é instinto, ele quer. Eu quero mamar. E o superego fala assim, ó, se você começar a gritar agora, você está na casa da sua avó, a sua mãe vai ficar chateada, aí vai dar briga com ela, com seu pai, é melhor não. E aí o superego fala não. E o ID fala, eu quero. E aí o coitado do ego fica no meio, tentando, ó, então ele chora só um pouquinho,
para ver se a gente consegue, beleza? Ele fica negociando entre o superego e o isto. Então a estrutura se forma dessa maneira. E os conflitos também começam a se originar dessa maneira. Né? Então é muito bacana a hora que você começa a entender a formação dessas três estruturas e depois o desenrolar dessas três estruturas na fase infantil, que seria na fase oral, na fase anal, na fase fálica e na fase gestacional. Né? Aí começa todo o enredo aí para a gente entender toda a estrutura que hoje eu vejo nos pés encravada, e tudo mais. Tá abrindo muita compreensão nova do que eu já via, entendeu? Estudando o Johann Reich, principalmente a formação do caráter segundo o Johann Reich, né? Porque ele chega a um ponto que ele se difere de Freud com relação à pulsão de morte, pulsão de vida, e aí eles se rompem. Então eu gostei muito mais da visão de Johann Reich do que a visão freudiana, mas as duas são lindas, mas eu gosto mais e vou seguir mais a linha de Wilhelm Reich, mesmo porque ele trata de energia, né? Que é muito ligado ao novo estudo que eu estou fazendo do fetiche pelos pés. Falou? Gente, brigadão pela participação da live, brigadão por quem entrou, tá? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. E vamos ver se durante a semana a gente faz alguma, Lu. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus, se cuidem. Obrigadão.